Ha! Meus amigos, quem gosta de Harry Potter e do mundo da magia? Para quem não sabe, o mundo de Hogwarts está em crise. Não sei se vocês sabem, mas durante muito tempo a Emma Watson, que é a atriz que interpreta a Hermione, não é isso? Ela, durante sua carreira, sua construção ali da vida dos filmes do Harry Potter, ela começou a se manifestar tanto no pós-filme, quanto no durante, as posições da J.K. Rowling, que é a escritora, principalmente nas questões envolvidas a transgêneros, a comunidade LGBTQ. Então a Emma Watson sendo totalmente a favor, não é isso? E a J.K. Rowling sendo uma pessoa um pouco mais conservadora, né, entendendo que, obviamente, a comunidade tem, né, a sua posição, o seu local na sociedade e tudo mais, mas fazendo críticas àquilo que ela entende que seria, vamos dizer assim, descabido, não é isso? E a Emma Watson sempre ali batendo na tecla de que, apesar, né, delas terem essa relação de muitos anos, da J.K. Rowling ter sido a criadora, né, dos filmes do Harry Potter e tal, que ela discordava e muitas vezes fez duras críticas aos longos desses anos à sua grande, né, talvez criadora da sua personagem, não é isso? Mas eu achei muito interessante porque a Emma Watson, ela teve nesse podcast aqui, e ela durante esse 3 minutos ali de ou então, enfim, desse tempo todo aí no podcast, ela fez algumas críticas falando que não necessariamente ela falou de uma maneira bonitinha, mas que ela não precisava concordar para dizer que amava uma pessoa e tentando ali, sabe, trazer a coisa mais para o coração, quando na verdade até mesmo a J.K. Rowling já tinha parado de comentar um pouco mais sobre questões trans e os pontos de desacordo, porque ela foi muito criticada e tudo mais. Enfim, toda essa questão, todo esse drama. Até que quando ela novamente foi nesse podcast, falou um monte, e aí a J.K. Rowling fez um texto que eu acho espetacular e a gente tem que comentar sobre ele. Então eu vou tentar ler, eu pedi para traduzir aqui, né, traduzir aqui em português, e vou ler aqui e a gente vai comentando. Estou vendo muitos comentários sobre isso, então quero fazer alguns pontos. Não me é devido um acordo eterno de nenhum ator que já interpretou um personagem que eu criei. A ideia é tão ridícula quanto eu verificar como chefe que tive quando tinha 20 e poucos anos, tinha 21 anos, quais opiniões eu deveria ter hoje em dia. Super correto. Mas basicamente aqui, só para fazer uma interjeição, aqui a gente está vendo uma mulher mais velha, mais experiente, criadora, empreendedora de todo um aparato imaginário, né, dos livros do Harry Potter, do mundo do Harry Potter, que, assim, abarca, pô, todos os parques da Universal são dedicados ao Harry Potter, tudo é dedicado ao Harry Potter, do ponto de vista de entretenimento, cultural, etcétera. E uma atriz, né, jovem que interpretou um papel que obviamente tem o seu processo de crescimento, formação de caráter, formação de ideias, crescendo ali, né, entre 2005 até, enfim, o mundo de hoje. Hoje a Emma Watson tem 35 anos. Então, acho muito interessante tudo que ela apontou aqui, que mostra a discrepância de ideias entre pessoas que não têm uma maturidade e pessoas que têm uma maturidade, beleza? Emma Watson e seus colegas de elenco têm todo o direito de abraçar a ideologia de identidade de gênero. Tais crenças são legalmente protegidas. Eu não gostaria de ver nenhuma delas ameaçada de perder o seu trabalho, violência ou, né, falecimento por causa delas. Excelente. No entanto, Emma e Dan, em particular, deixaram claro nos últimos anos que acham que a nossa antiga associação profissional lhes dá um direito particular, ou melhor, obrigação de criticar a mim e minhas opiniões em público. Como eu falei, eles sempre criticaram ela muito no público, dizendo que ela estava errada, que ela deveria defender a comunidade LGBTQ, e assim sucessivamente, pelas críticas que ela sempre fez a alguns pontos, não a todos. Anos depois de terminarem de atuar em Harry Potter, eles continuam a assumir o papel de portas-vozes, de fato, do mundo que eu criei.
Quando você conhece pessoas desde 10 anos de idade, é difícil se livrar de uma certa proteção. Até recentemente, eu não tinha conseguido jogar fora a memória de crianças que precisavam ser gentilmente persuadidas por meio de seus diálogos em um grande estúdio de cinema de terror. Aqui a tradução pode estar um pouco, né, errada aqui. Nos últimos anos, recusei repetidamente convites de jornalistas para comentar especificamente sobre Emma, principalmente sobre os julgamentos das bruxas de J.K. Rowling. Ironicamente, eu disse aos produtores que não queria que ela fosse perseguida como resultado de qualquer coisa que eu dissesse. Ou seja, a J.K. Rowling sempre se manteve ali tentando não criticar de volta ou não entrar no embate com, né, a Emma Watson eles criticavam ela. Então ela sempre se manteve na dela, tá certo? Para tentar proteger, né, a sua imagem, a imagem deles, no caso. O apresentador de televisão no clipe, em anexo, destaca o discurso de Emma, Todas as Bruxas, e na verdade esse foi um ponto de virada para mim. Mas teve um pós-escrito que doeu muito mais do que o próprio discurso. Emma pediu a alguém que passasse uma nota manuscrita dela para mim, que continha uma única frase: "Sinto muito pelo que você está passando", e ela tem meu número de telefone. Isso foi quando as ameaças, né, nesse sentido, né, da palavra lá com "é" e tortura contra mim, estavam no auge. Em um momento em que minhas medidas de segurança pessoal tiveram que ser reforçadas consideravelmente, eu estava constantemente preocupado com a segurança da minha família. Emma tinha acabado de derramar mais gasolina nas chamas, mas pensou que uma expressão de preocupação de uma linha dela me tranquilizaria de sua simpatia e bondade fundamentais. É aquela questão da ignorância e da falsa bondade. Mas quando eu digo falsa bondade, não é uma bondade imatura. É a imaturidade da bondade. É você querer bom, mas ser bonzinho. Você fala: "Não, cara", é que são aquelas pessoas que falam: "Não, olha, pelo amor de Deus, vem cá, tá tudo bem. Não, eu vou te abraçar, isso vai resolver tudo". Isso não é a vida real. A bondade, ela também tem maturidade. É a imaturidade da bondade. E as pessoas que são imaturas na sua bondade acham que estão com a razão. Sempre acham que estão com a razão. Como outras pessoas que nunca experimentaram a vida adulta sem riqueza e fama, Emma tem tão pouca experiência da vida real que ignora o quão ignorante ela é. Perfeito, perfeito. Como que essas crianças que cresceram, que receberam, mas ela atuou, não interessa, receberam esse papel, foram escolhidas para estarem lá. Cadê a gratidão, a lealdade, talvez, a decência de: mas é maldade?" Não necessariamente. Eu entendo que é imaturidade. Essas pessoas não passaram, essas crianças que se tornaram multimilionárias com 15 anos de idade e não têm a menor maturidade da vida real. E isso é uma representação fática de muitos adolescentes e jovens hoje em dia. Muitos que acham que têm o seu coração no lugar certo, mas não entendem que a sua bondade é extremamente imatura, porque nunca passaram por uma dificuldade real na vida. Não sabem nem o que é pagar um boleto bancário, mas estão lá na universidade clamando por uma ideia que pode ter um impacto no mundo real, na vida de pessoas, mas não têm a menor ideia do que estão falando. Menor ideia. Emma tem tão pouca experiência da vida real que ignora o quão ignorante ela é. Ela nunca precisará de um abrigo para sem teto, ela nunca será colocada em uma enfermaria de hospital tão público de sexo misto. Eu ficaria surpresa se ela estivesse em um vestuário de rua desde a infância.
Seu banheiro público é o de ocupação individual e vem com segurança montando guarda do lado de fora da porta. Ela teve que se despir em um vestiário recém-misturado e uma piscina administrada pelo conselho. É provável que ela precise de um centro estatal de crise contra, né, que se recuse a garantir um serviço exclusivamente feminino. Encontra-se dividindo a cela de prisão com um do que é identificado na prisão feminina, ou seja, a J.K. Rowling, ela não é contra a comunidade LGBTQ, mas ela faz críticas a determinados pontos que merecem críticas, assim como várias questões merecem ser criticadas, questionadas. Qual o problema de questionar e criticar? Nenhum. Defende a sua ideia. Se a sua ideia for melhor do que a minha, ótimo, vamos colocá-las no debate e as pessoas vão decidir. Ou então me convença do contrário. Perfeito. Eu não era multimilionário aos 14 anos. Eu vivia na pobreza enquanto escrevi o livro que tornou Emma famosa. Excelente. Portanto, entendo por experiência própria o que significa destruir os direitos das mulheres, em que Emma participou com tanto entusiasmo para mulheres e meninas sem seus privilégios. Ou seja, a Emma cresceu dentro de uma bolha multimilionária, nunca passou por uma dificuldade na vida, mas ela critica veementemente uma pessoa que já passou e que criou um mundo que beneficiou ela. A maior ironia aqui é que, se Emma não tivesse decidido em sua entrevista mais recente declarar que me ama e me valoriza, uma mudança de rumo que suspeito que ela adotou porque percebeu que a condenação total de mim não está mais tão na moda quanto estava, eu poderia nunca ter sido tão honesta. Porque do nada a Emma foi lá e falou que amava ela, mas que, né, que tudo bem discordar. Só que chegou uma hora que eh eh, a J.K. Rowling também não estava aguentando mais, porque se torna uma hipocrisia. Os adultos não podem esperar se aconchegar a um movimento ativista que regularmente pede a eliminação de um amigo e em seguida afirmar seu direito ao amor do ex-amigo, como se o amigo fosse de fato sua mãe, no caso ela. A tradução aqui está um pouco off, né? Emma é livre para discordar de mim e de fato discutir seus sentimentos sobre mim em público, mas eu tenho o mesmo direito e finalmente decidi exercê-lo. Parabéns, J.K. Rowling. Amei, tô gostando mais ainda do mundo do Harry Potter. Inclusive, eu vou ver todos os filmes. Vou maratonar, porque merece, depois dessa. Mesmo com a Emma Watson. Porque o que ela falou aqui é perfeito. Ela está sendo criticada pela própria pessoa que ela enriqueceu. E quando a J.K. Rowling estava sofrendo ameaça, a Emma estava lá e os outros colocando mais gasolina na fogueira. Chega uma hora que também não dá. E por mais que ela tente defender e tente se manter distante para não, vamos dizer assim, botar uma pá de cal em cima daqueles comentários que são totalmente imaturos, agora ela decidiu fazer, porque não aguentou mais. Parabéns, J.K. Rowling, adorei. E isso aqui mostra o quão imatura ou imaturo são esses adolescentes de hoje em dia, que acham que porque herdaram, ou não estou falando do ponto de vista financeiro, do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, entraram numa faculdade pública ou a entraram dentro de uma ideologia que supostamente propõe uma falsa bondade, eles não têm a menor maturidade de discernimento, de discernir o que é
ou não é de verdade bom, ou decente, ou honroso, porque não tiveram a experiência da vida de passar por dificuldades reais, de não saber se no final do mês vão conseguir pagar a conta. E por isso não têm a experiência da vida. Achei excepcional os comentários da J.K. Rowling, essa dicotomia entre ela e a Emma Watson, entre criador e criação, achei fenomenal, porque mostra claramente o quão imaturos são esses jovens. Não digo nem só os adolescentes não, a Emma Watson tem 35 anos, mas ela não tem experiência da vida, ela viveu numa bolha a vida inteira e não vai ter, porque ela dificilmente vai passar por alguma dificuldade. Então ela tem aquela falsa bondade dentro dela. Um abraço e até a próxima.